Pessoal, boa tarde na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me chamo Francisco Castro, sou pastor em Itaituba, no Pará. Você está no canal Pela Fé, @Castro48. Está aí o irmão Jean, irmão Breno e irmão Luiz. Irmão Luiz, nós vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus. Nós viemos com um propósito, porém o propósito ele saiu um pouco do rumo, porque nós queríamos fazer um vídeo com o Luiz, mas nós não trouxemos um esboço, esquecemos do esboço, por isso nós mudamos aqui um pouco a rota. Mas para nós não perder aqui o ambiente, que é um ambiente muito sossegado, um ambiente muito bom, nós vamos fazer uma pequena meditação com vocês a respeito da palavra de Deus. Eu já quero pedir a você que já é inscrito, que deixe o teu like aí, compartilhe com outras pessoas, não esqueça de fazer lá teu comentário, porque a tua sugestão de vídeo ajuda nós a muito para continuarmos fazendo. E você que ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever, rapaz, nos ajude. Vai lá, ó, dê uma piscadinha lá no botão de inscrever, inscreva-se, compartilhe, deixa o teu like, também faça parte aí desse trabalho de evangelismo e nós estamos dividindo o conhecimento da palavra de Deus. Vamos meditar a respeito de Miqueias, capítulo de número 2, o verso é o de número 10, que diz a seguinte expressão. O que diz aí na Bíblia Sagrada? Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. O versículo-chave, o tema-chave, o que chama atenção nesse versículo da palavra de Deus, é justamente a expressão levantai e andai. Esse levantar e andar, ele chama a atenção nesse momento, porque ele termina dizendo que não é aqui o nosso descanso e que aqui há uma corrupção que destrói. Isso o Abacuque falou há muitos anos atrás, antes de Jesus vir ao mundo. Mas parece que Abacuque ele já via, ele estava vendo o nosso tempo. Irmão Jean, o que tu entende sobre se levantar e andar? Eu acredito que o Senhor está falando que nós devemos despertar, né, do nosso sono, um sono espiritual que vem abatendo muitos crentes, né, levantar e andar. Que às vezes nós tropeçamos na cara. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, tem muitas pessoas que estão desfalecendo da fé, né, enfraquecendo espiritualmente por conta de que muitas pessoas hoje, qualquer casa que você vai, você vê uma pessoa que você vai evangelizar, você já vê uma pessoa que já foi evangélico, que está afastado dos caminhos, que alguma coisa o tirou da caminhada. Então eu acredito assim, quando Deus está falando em Miqueias capítulo 2, verso 10, que ele fala, levantai-vos e andai-vos, ele está nos alertando, diz assim, ó, vocês têm que despertar, desperta, se levanta, se acorda, porque o reino do céu é chegado, né? As coisas do Senhor estão vindo, está chegando o momento certo, a hora certa do arrebatamento da igreja acontecer, e muitos crentes, cristãos, homens que já participaram da parte com o Senhor, de alguma área, já foi obreiro, já foi diácono, auxiliar ou qualquer outra coisa na casa do Senhor, muitos hoje estão se afastando, muitos hoje estão desviados, já afastados dos caminhos de Deus. E eu acredito que é pelo engano que está acontecendo no mundo, pelas concupiscências da carne, que às vezes por uma coisa a gente não deixa de orar, deixa de jejuar, por questões simples. Um dia a gente fala assim, irmãos, hoje eu não vou jejuar não, hoje eu não vou orar não. E isso vai matando a gente, isso vai destruindo. E quando a gente se espanta, a gente já não está mais orando, já não está mais jejuando. E todo tempo Deus ele nos alerta, dizendo que é para a gente se levantar, se levanta, se desperta, se acorda. As expressões da Bíblia, ela fala sempre isso, né? Tem uma passagem que fala, despertai tu que dormes, né? Desperta tu que dormes, para que Cristo te esclarecerá, né? E muitas vezes nós olhamos para isso e não conseguimos compreender. E hoje, com essa palavra, a gente está aqui para compreender as grandezas de Deus. E muitos têm se desviado por conta das coisas da terra, o trabalho. Muitos têm se focado mais ao trabalho, muitos têm se focado mais às coisas dessa terra e não têm focado nas coisas de Deus.
Irmão Breno, o que você entende com esse levanta e anda, porque não é aqui o teu descanso? Qual é o seu entendimento a respeito dessa passagem bíblica? Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, o capítulo 1, o capítulo 2, ele fala a respeito do pecado, né, dos homens, que os homens, eles viraram as costas para o seu Criador. E capítulo 2, ele fala a respeito dos gentios. E no capítulo 3, no verso 23, ele fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E para isso, haveria de Deus ter traçado um plano para que a humanidade fosse salva por esse plano. E aí nós nos caminhamos para João capítulo 3, versículo 16, todos conhecem, que diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas para que tenha vida eterna. E no decorrer de nossas caminhadas, nós acabamos parando, nós acabamos ficando parados na caminhada e nós temos que prosseguir, temos que continuar, porque Efésios capítulo 2, versículo 8 fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas aí vem o evangelho que nos fala que o reino dos céus ele é conquistado por esforços, né? Que nós temos que abrir mão de nós mesmos, renúncia, temos que renunciar. Então, quando nós pensamos em parar, quando nós pensamos em ficar quieto, né? Entre aspas, assim, porque quando nós paramos, nós achamos que ficamos quietos, mas nós temos que continuar, temos que nos levantar e olhar para o céu. Colossenses capítulo 3 diz que nós temos que nos atentar às coisas que são de cima, né? Porque nós não somos daqui, e não viemos para ficar, mas há uma morada que nos espera. João capítulo 14, isso é bem claro para nós, quando Jesus diz que está indo daqui, né, para um lugar onde nós não poderíamos ir naquele momento, seus discípulos, mas que Jesus iria preparar lugar, e através de sua morte, Jesus preparou lugar para mim e para você. E nós vamos para lá um dia, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Então, é isso. Nós temos que estar firmes, de pé, caminhando. E aquele que está em pé, cuidado para que não caia. A expressão do livro de Miqueias, a profecia de Miqueias, ela olha para uma nação ali e ela diz: levanta e anda, não é aqui o teu descanso. Realmente, ela tem uma expressão um tanto preocupante, porque ela mostra, tem uma formiga aí no pé do nenê, ela mostra que a nação de Israel havia parado, havia se estagnado. A nação de Israel estava agora aparentemente conformada. E o pior de tudo é que a nação de Israel agora parece que estava desacreditando da chamada divina, da promessa que foi feita a Abraão a respeito da terra prometida. A promessa feita a Abraão era: Abraão, sai da tua casa, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Está no verbo futuro. Não é uma terra que tu vai ver hoje, ou tu vai ver amanhã, ou tu está vendo. Não. No futuro tu vai chegar a entrar na terra, que eu a darei a tu e aos teus descendentes. Só que esses descendentes de Abraão agora chega um momento que o tempo se passa, eles haviam entrado na terra prometida, mas havia ainda, segundo a carta aos Hebreus, um repouso maior. Havia ainda um descanso maior, aquilo não era tudo o que eles esperavam. E por alguma, talvez uma oferta do mundo, talvez por a idolatria que era muito grande, talvez por deixar o coração se corromper, que é o que o verso diz, a corrupção está muito grande, eles resolveram parar de buscar, parar de adorar. Adorava, mas segundo Isaías a adoração era só ensinada como preceitos humanos, não tinha mais nada de espiritual. E por último, eles resolveram parar de representar realmente o reino de Deus
o povo escolhido entre todas as nações da terra para ser um povo sacerdotal, um povo que representasse realmente a Deus. E eles começaram a deixar de cuidar das viúvas, cuidar dos pobres, a viver uma unidade como um corpo. E eles começaram a viver de forma que não viesse mais representar a índole de Deus. Não representavam mais os princípios divinos que era a eles passado tanto para Abraão, Isaac, Jacó, enfim, a todos os patriarcas. Eles pararam de viver esses princípios. Por isso, como o pecado mata, como o irmão Breno bem disse, que o pecado ele mata, o que acontece? Acontece que eles foram, em algum momento, esqueceram do seu compromisso com Deus. E estão morrendo agora, e todo morto, a tendência de um morto é parar. E quando Paulo escreve, como tu já citou aí as cartas do apóstolo Paulo, nós estamos falando do Miquéia, mas eu quero citar aqui um versículo muito interessante do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, que diz: levanta-te dentre os mortos. Então, quando eles começam a perder a essência de Deus, a essência do que é servir a Deus, eles se encontram num estado de estagnação. Eles já não conseguem mais ter os propósitos, eles já não conseguem mais ter a visão que eles tinham antes. Eles esperavam um Salvador, mas quando o Salvador veio, eles estavam tão parados que eles não acreditaram no Salvador, devido ao distanciamento que eles estavam do propósito. Antes começa uma história tão linda que Abraão anda pela fé, vendo o invisível. Depois, quando o que era invisível se manifesta, eles estão tão cegos que agora, vendo ele no visível, eles já não conseguem mais compreender. Por exemplo, eles estavam tão parados que Jesus veio com a glória do segundo templo, a glória da segunda casa. Jesus veio ressuscitando mortos, veio limpando leproso, veio expulsando demônio, pregando o evangelho aos pobres, mas eles não conseguiram ver nada. Jesus morre cumprindo literalmente a profecia que Isaías tinha dito, que ele traria sobre ele todas as nossas enfermidades, que seríamos sarados pela sua pisadura, mas eles não conseguem ver. Por quê? Porque há uma cegueira espiritual, há uma morte espiritual, uma mornidão espiritual tão grande, que eles agora estão sentados igual o cego de Jericó, de Marcos capítulo 10, verso 46. Estão todos a uma, sentados à beira da estrada. Esperando o que? Eu não sei. Mas lá eles estavam esperando. Por que eles estavam assim? Porque o pecado, ele não só mata, mas o pecado aprisiona. O pecado acorrenta e deixa o homem sem atitude, sem possibilidade de seguir em frente, deixa o homem sem nenhuma perspectiva. De repente veio o profeta Miquéia, numa época em que Israel está vivendo um momento extremamente difícil com relação ao pecado, e diz: olha, ainda tem alguma coisa para melhorar, levantem e andem, porque não é aqui o vosso descanso. Eles achavam que estava tudo bem. Porque geralmente, analise comigo se eu estou errado, irmãos Breno e irmão Jean, todas as vezes que nós caímos no pecado, a primeira coisa que acontece é o conformismo. No primeiro dia do pecado, nós somos repreendidos pela nossa consciência. Terceiro dia do pecado, o Espírito Santo tenta nos convencer. Do quarto dia do pecado em diante, nós já começamos a cauterizar a consciência e o pecado que era ruim passa a ser gostoso e já não nos sentimos acusados a respeito disso. Por quê? Porque o pecado vai tomando de conta do nosso ser, vai contaminando. E aquilo que era puro agora passa a ser algo impuro. Isso era o que acontecia com eles. No início, quando eles pecavam, o livro de Juízes, final do livro de Josué, diz que eles eram extremamente obedientes. Mas quando eles saem dali, o final do livro do Juízes diz que cada um fazia o que dava na sua própria cabeça. E mesmo assim eles não conseguiam reconhecer. Por quê? Porque estão impregnados pelo pecado, estão sendo contaminados por uma cultura diferente, estão sendo contaminados por uma ideologia diferente, estão sendo contaminados por um conformismo com este mundo. E se nós trazemos isso para este dia, nós vamos ver o apóstolo Paulo, como tu bem disse, na carta aos Romanos, rogando à igreja para que não venha se conformar com este mundo, mas que venhamos a nos transformar pela renovação do entendimento. Porque quem se conforma para. É como quem está cavando ouro, é como quem está cavando diamante. Se tu achar um pedaço, uma pepita desse tamanho aqui, olha, do tamanho dessa pequena pedra, mas se tu se conformar com aquilo ali, tu para. Agora, se tu cobiçar algo mais, se a tua alma desejar algo mais, tu vai mais a fundo, ainda que tu pague um preço mais caro, ainda que tu corra vários riscos,
Ainda que tenha dificuldade de tu encontrar, mas tu vai correr o risco. Por quê? Porque da cobiça que tu tem, por causa do desejo de você alcançar algo mais. Porém, para isto é necessário haver uma disposição, haver uma disponibilidade. Todos que querem ir além vão sofrer consequências. Vão sofrer o cansaço, vão sofrer o desânimo, vai bater às vezes as enfermidades, vai vir horas que nós não temos forças para caminhar, e é nessa hora que nós queremos sentar e abrir mão, assim como Elias fez e tantos outros, assim como Jonas fez e tantos outros fizeram. É nessa hora que nós queremos parar, é nessa hora que nós devemos fazer igual o apóstolo Paulo fez. Eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para aquilo que eu prego para os outros eu não venha a ser reprovado. E também ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 15, ele disse: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Por quê? Porque o nosso lugar de descanso não é aqui. Paulo diz: olha, eu tenho vontade de partir, estar com Cristo. O irmão Breno citou muito bem, irmão Jean, a respeito do capítulo de número 14 do evangelho que João escreveu, que diz que ele foi preparar a morada. E se ele foi preparar a morada, aqui não é o nosso lugar final. Nosso destino final não é aqui. Então, por que há tanta gente, pastor? Você pode me perguntar. Então, pastor, porque há tanta gente conformada, porque há tanta gente que parou na caminhada, há tanta gente que amou o presente século. Irmãos, essa resposta eu não posso te dar, mas eu posso dar uma resposta bem mais melhor, bem mais compreensível para você. Qual é ela? Levanta e anda, porque não é aqui o teu descanso. Tudo isso aqui que você está vendo hoje, essa mata, esse lugar lindo, tudo que o mundo tem a oferecer hoje. Agora eu vou me direcionar diretamente a você que está nos ouvindo. Tudo que existe na terra, segundo o apóstolo Pedro no capítulo de número 3 da sua carta, ele diz que tudo está sendo reservado como tesouro para o dia do juízo. Tudo isso aqui vai se desmanchar. Você quer uma ideia? Com muita dor no meu coração eu vou citar isso aqui. Houve agora lá na Síria um terremoto, milhares e milhares de pessoas foram ceifadas. Há uns 10, 12 anos atrás houve um tsunami no Japão. Milhares e milhares de pessoas foram ceifadas. Não tem muito tempo houve um terremoto no Haiti. Milhares de vidas foram ceifadas. 1930 e alguma coisa, 40 e alguma coisa, não me lembro direito agora, uma bomba atômica jogada em Nagasaki e Hiroshima. Até hoje tem consequências. Chernobyl, até hoje tem consequências. E agora nós estamos vivendo um período que Jesus disse que antes da sua vinda o mundo descontrolaria. O amor está esfriando. E não é só Deus, é os homens também, uns pelos outros. Famílias estão sendo destruídas. Estamos perdendo os valores. Agora o meu conselho para eles, para você e para mim. Conselho da Bíblia. Levanta e anda, porque não é aqui o teu descanso. Está muito perto. Ele disse em Hebreus capítulo de número 10, a partir do verso de número 36. Muito em breve aquele que há de vir virá, e ele não tardará. E o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, parar e sentar à beira do caminho, a alma do Senhor não tem prazer nele. Um grande abraço, que Deus possa te dar força através deste vídeo, desta palavra, que o Senhor possa te sustentar. Você que estava parado até hoje, te levanta e anda, porque o Senhor te espera de braços abertos. Diz Mateus capítulo de número 11 e o verso de número 28. Diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus quer andar contigo, em o nome do Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?